Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Edição essa dedicada a Diego Armando Maradona. Gênio, mágico, um artista da bola. Eu, Antônio Júnior, Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes iremos falar um pouquinho da história desse jogador fenomenal. Jogador esse que faleceu dias atrás, mas vai ficar na história, vai ficar na memória de todos aqueles que amam o futebol. Inicialmente, pedindo a você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos até Maceió, Alagoas. Jorge Moraes, fala um pouquinho das suas impressões desse jogador maravilhoso que foi Diego Armando Maradona. Olá, Júnior, forte abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Claro que o programa de hoje não poderia ser outro senão uma homenagem a esse gênio chamado Maradona. O Diego Armando Maradona, o argentino que marcou história no futebol mundial. Não só defendendo equipes individualmente, como o Napoli da Itália, como especialmente a seleção da Argentina. E para mim, uma Copa que ficou marcada com a participação do Maradona foi a Copa de 1986, quando a Argentina conquistou o título de campeã daquela Copa, e o Maradona teve duas participações especiais naquela competição. Eu diria participações marcantes. Uma, aquele gol de mão, que ele disse que foi a mão de Deus, e a partir daí todo mundo ficou exatamente denominando o Maradona como o atacante de Deus, o Deus do futebol, essa coisa toda. E o outro, que ele pegou a bola contra a Inglaterra e saiu driblando todo mundo, driblou até a rainha da Inglaterra e fez um golaço. Então esses dois momentos, especialmente ou particularmente para o Maradona, ele pode levar como legado daquela Copa. E além disso, a Argentina que conquistou o Mundial de 1986. O que o Maradona fez fora de campo não me interessa. O que o Maradona se envolveu fora de campo, a mim não diz respeito. O que me interessa é saber que o Maradona foi um atleta genial, foi um espetacular profissional dentro de campo, e todos aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar com Maradona disseram que ele era realmente um gênio, era extraordinário. Acima de tudo, o Maradona como figura humana, a pessoa do Maradona, ninguém tem o que falar. A vida dele também ninguém tem o que falar. Ele preferiu esse caminho, e o caminho é dele, e só a ele pertence, só a ele tem que ser dedicado esse caminho por ele trilhado. Por isso que eu acho que nem a comparação Maradona-Pelé a gente pode fazer. Pelé foi de uma época, Maradona foi de uma outra época. E na minha modesta opinião, os dois representam os gênios do futebol. Para mim, os melhores jogadores do mundo são Pelé e Maradona. E a gente não pode nem fazer comparação entre um e outro, até porque são épocas diferentes. Então é uma pena, é uma comoção que aos 60 anos o mundo tenha perdido Diego Armando Maradona. Tá certo? Um forte abraço para você. Eu volto em outra oportunidade aqui direto do Nordeste do Brasil, dentro do PB Desporto. Jorge Moraes em Maceió, Alagoas. Definir Maradona através de um comentário será muito pouco. Maradona chegou num nível tão alto do futebol mundial, foi tão gigante, foi tão genial, que um comentário vai apenas dar uma ideia do que representa Maradona para o mundo do futebol. Um jogador de extrema habilidade, de gols e jogadas para qualquer um ficar boquiaberto.
Maradona que nos 6 clubes que passou em sua carreira marcou 345 gols em 680 jogos, uma média de 0,50 gols por partida, mas sem dúvida alguma o Napoli da Itália. Ele começou no Argentino Júnior, foi para o Boca Juniors, seu clube de coração, se transferiu para o Barcelona da Espanha, mas no Napoli da Itália, de 84 a 91, sem dúvida alguma foi o momento melhor de Maradona. Levou o Napoli a um outro patamar, a um outro nível, com conquistas que antes o Napoli nem sonhava. Maradona é adorado, sobretudo na Argentina, mas também na Itália, pelos torcedores do Napoli, pelo torcedor italiano. Maradona, que eu tive a oportunidade de ver jogar por 2 vezes em loco, no Maracanã, a primeira vez contra o Flamengo de Zico, Leandro, do Adílio, Júnior e companhia, ele com a camisa do Boca Juniors, e anos depois na Copa América do Brasil, também no Maracanã, com a camisa da seleção argentina. Maradona brilhando como sempre. Maradona vai ficar na história do futebol mundial. E não vale aqui comparação com Pelé, vão jogar em épocas distintas. Pelé, a meu ver, é um jogador mais completo, mas isso não diminui em nada o talento excepcional desse gigante, desse gênio chamado Diego Armando Maradona. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, também comentando sobre esse jogador fantástico que foi Maradona. Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Reproduzo o texto de Breno Altman, do portal UOL, adaptado para este espaço. Adeus aos Spartacus dos gramados. A morte de Diego Armando Maradona adoeceu um pouco mais a humanidade. No mesmo dia em que 4 anos atrás faleceu Fidel Castro, despediu-se o mais controverso personagem da era dos deuses do futebol mundial. Depois que Alpib abandonou os estádios, as torcidas tiveram que aprender a se contentar com jogadores que poderiam ser craques fenomenais, como o compatriota Lionel Messi, mas desprovidos da rara combinação entre magia nos pés e sangue nos olhos, que tornam inigualáveis os grandes campeões. Ele não foi o maior jogador de futebol da história, porém seguramente o mais carismático ao lado de Garrincha em diferentes épocas e circunstâncias. Os feitos e números de Pelé não têm paralelo e talvez nunca venham a ser alcançados, bem assim sua diversidade técnica ou estabilidade desportiva. Entretanto, o rei do futebol, embora um atleta completo na concepção do termo, eleito o maior do século passado, é uma personalidade opaca perto de Dom Diego. Sempre polêmico e senhor de si, o argentino seguiu pela vida rasgando o manual de boa conduta, sem acatar a domesticação que os donos do espetáculo buscam impor a seus contratados. Maradona jogou e viveu como um rebelde na contramão do bom comportamento convencional. Canhoto dentro e fora de campo, foi amigo do líder da Revolução Cubana, do venezuelano Chávez e do brasileiríssimo Lula. Tatuado com a face do Che Guevara, argentino como ele, abraçou a causa dos que desafiavam a ordem estabelecida e tentavam reinventar o mundo. Suas jogadas épicas jamais serão esquecidas. E a fila de ingleses driblados como se fossem bonecos de pano, das quartas de final da Copa de 86, até a bola ser engolida pelas redes de Peter Chilton, em saborosa vingança pela humilhação argentina na Guerra das Malvinas. Um gol com la mano de Dios da mesma partida, transformando uma aberrante infração em vitrine de seu ilimitado talento para o futebol e a galhofa. A caminhada divina e o passe magistral para Canídia, em 1990, para fulminar a seleção brasileira, desclassificada sem dó nem piedade. Essas e muitas outras lembranças viverão para sempre de geração em geração. Maradona também seguirá presente porque ousou romper os grilhões da indústria do esporte. Insurgiu-se como Spartacus, colocando sua arte, seu prestígio e sua voz a serviço dos povos que lutam pela libertação. Vida eterna ao Deus argentino Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. O PB Desporto vai ficando por aqui, mas pedindo a você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá lá no Instagram, PB Desporto no Instagram,
todos os sábados teremos live, abordando sempre alguma questão do mundo do futebol e demais modalidades. Eu, Antônio Júnior e Antônio Manuel Góes. A todos um grande abraço e até a próxima. Yeah.